Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Galera, o canal quando chegar aos 10 mil inscritos, eu venho falando isso há algum tempo, teremos um sorteio da caneca e do Spitz que aparece no início aí do vídeo e de uma camisa que estamos providenciando. Assim que chegar aos 10 mil, a gente vai fazer esse sorteio. E mais, o sorteio vai ser através do nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54512. Você diz o seu nome, o seu clube, eu vou te colocar no grupo do seu clube, que já temos do Bahia, Fortaleza, Ceará, Vitória, Botafogo, Atlético Paranaense. Temos vários grupos, você vai dizer o seu nome, o seu grupo, o seu time, eu te coloco no grupo, porque lá a rapaziada bate papo sobre o time em si, discute o que é melhor, o que é pior, o que tinha que fazer, quais são os melhores jogadores que tinham que sair. Então é um papo descontraído que tem dentro do grupo sobre o seu time, tá bom? Então vamos lá, galera. Campeonato no Brasil, só o Cariocão 2020, que teve nesse final de semana o término da quarta rodada do retorno, que é a chamada Taça Rio, né? Conhecida como Taça Rio. É o retorno, o primeiro turno ganhou o Flamengo e agora estamos no finalzinho da Taça Rio ou o retorno do Campeonato Carioca. Tivemos aí alguns jogos, algumas mudanças na tabela. Então o canal Resenha com Magalhães vem agora fazer o resumo da rodada do Cariocão 2020. Então eu peço que você curta, compartilhe, se inscreva aqui no canal Resenha com Magalhães, dê seu like, ative a notificação, coloque seus comentários e não esqueça, entre no nosso WhatsApp, que está na nossa descrição. Vamos lá, galera. Começou, né, com o jogo Bangu e Flamengo no Maracanã no dia 18. Bangu 0, Flamengo 3. Jogo inaugural depois desse período aí que ficou parado, com muita discussão, muita controvérsia, muito bate-boca, muitas acusações, muitas palavras muito pesadas, que algumas eu concordei, outras eu não concordei, mas aí é direito de cada um concordar. Acaba sendo uma briga de torcida também, que torcida defende o seu time, outra torcida defende o seu. Saber, na verdade, quem está certo, quem está errado, é bem complicado. Aí um vai falar, Magalhães, mas é óbvio que quem quis jogar está errado. Olha como é que está a pandemia. Pô, legal, é um direito. Mas vamos lá. Supermercado. Ah, mas é serviço essencial. Porra, mas o pessoal está trabalhando desde o início, não parou. Você sabe quantas pessoas de supermercado morreram por causa do Covid? Ninguém fala, filho. Ninguém fala. Você vai saber porque de repente no bairro alguém falou, mas ninguém fala para você. Você não vê no jornal nenhum falar quantos morreram que trabalham em mercado. Trabalham em sacolão. Quantos que morreram que trabalham na limpeza pública, na limpeza urbana. De vez em quando falaram aqui no Rio quantos policiais morreram que estão direto. Falaram de vez em quando quantos enfermeiros, médicos morreram, mas só dão os números. Mas acaba não falando especificamente quem é. Por que eu estou dizendo isso? Pelo fato de muita coisa que se fala, que foi falado, é muito mais falado por causa da emoção, por causa da briga de clubes, por causa da briga de torcidas. Porque se você colocar na prática, no que está acontecendo na prática, não é bem assim que funciona. Não está funcionando bem assim. Não está funcionando bem assim. Por que o cara da farmácia pode morrer, o cara do mercado pode morrer, e jogador de futebol não é serviço essencial, eu entendo, não é. Mas a quantidade de jogadores que treinam, que vão treinar,
é muito menor que a quantidade de gente que vai no supermercado, filho. Não é? É, lógico que é. Ainda mais o jogo não tendo torcida, isso é uma linha de pensamento. Você vai ter outras linhas de pensamento, mas temos várias linhas de pensamento. Então tem muito de hipocrisia e muito de política envolvida nessas brigas. Então, mas isso aqui não é problema meu, cada um tem o seu pensamento, eu respeito. E não precisa ficar entrando no canal para querer me acusar. Porra, bicho, vai entrar por aqui, vai sair por ali. Porque é complicado. Tem gente que tem um problema grave de interpretação de texto. Você fala uma coisa, o cara já não gosta de você, então ele já interpreta outra completamente diferente. Você nem falou aquilo. Mas, vamos lá. Aí tivemos aí o Bangu 0, Flamengo 3, vitória do Flamengo. O Flamengo voltou jogando mais ou menos a mesma coisa, lógico, no ritmo bem menor, mas daqui a pouco a gente fala. Tivemos Portuguesa 0, Boa Vista 0. Isso no dia 19. Aí, no dia 28, 10 dias depois do jogo, Bangu e Flamengo, Botafogo 6, Cabo Friense 2. Botafogo jogou no seu estádio, fez uma partida, na minha concepção, e tem o vídeo lá, uma partida mais convincente do que as outras que eu tinha visto do Botafogo, mas é muito cedo, mas também a gente faz um comentário rápido depois. Ficou claro que o time da Cabo Friense é muito fraco, acho que é o mais fraco dos 12 clubes, acho que é o mais fraco, muito fraco, time muito fraco, eu acho que está mais fraco ainda. O Botafogo não tem nada a ver com isso, acabou ganhando. Tivemos Madureira 0, Resende 2, Madureira aí com chance de classificação, acabou perdendo em casa pro Resende, com isso deu chance matemática, né, pro Vasco da Gama, que estava numa situação mais complicada. O Vasco da Gama jogou em São Januário e ganhou do Macaé de 3-1, ganhou lá de 3-1, jogo razoável, não teve nenhum jogo bom. Sim, jogão, até porque tá todo mundo voltando agora. O Vasco ganhou de 3-1 e o Fluminense dos grandes foi o que perdeu nessa retomada do Campeonato Carioca. Perdeu no Engenhão, não quis jogar no Maracanã. Depois a gente fala sobre isso, que o resumo é justamente para isso. Perdeu no Maracanã, perdeu no Engenhão de 3-0 por Volta Redonda, que eu também falei. Temos o vídeo aí do jogo do Flamengo, o jogo do Botafogo, o jogo do Vasco, o jogo do Fluminense. Eu vi os 4 jogos e analisei pós-jogo o que eu entendi da partida. Então vai lá no nosso canal e dá uma olhada. Com isso, a classificação ficou o seguinte: Flamengo no grupo A, primeiro lugar, já disparado, não tem como pegar, 12 pontos no grupo A. O Botafogo subiu para a segunda colocação. Era o Botafogo clube que perigava mais ficar fora de novo, porque no primeiro turno Botafogo e Vasco já ficaram fora. Dos grandes só entrou Flamengo e Fluminense. E foi Boa Vista e Volta Redonda. Foi Fla-Flu de um lado e Boa Vista e Volta Redonda do outro. Então Botafogo e Vasco já ficaram fora. Botafogo, pela campanha, estava caminhando para o mesmo destino, ficar fora também da semifinal do segundo turno. Mas, com a vitória, já depende só dele, não depende mais de ninguém. Então o Botafogo está lá com 7 pontos em segundo lugar, mesmo os 7 pontos do Boa Vista, que o Boa Vista empatou, ficou com 7 pontos, só que o Boa Vista agora tem um jogo muito complicado na próxima rodada. Então o Botafogo em segundo lugar com 7 pontos, só dependendo dele. Boa Vista em terceiro também com 7, Portuguesa com 4, Bangu com 4 e a Cabo Friense é disparado mais fraco, também com 4 pontos. No grupo B tem o Fluminense, que mantém a liderança, pode perder essa liderança na última rodada, com 9 pontos. Volta Redonda, uma vitória em cima do Fluminense, chega a 7.
é justamente o time que pode tirar a liderança do Fluminense. Madureira com 6, que se não tivesse perdido, tinha afundado o Vasco de vez, tinha tirado o Vasco de vez do campeonato. Vasco com 5 pontos ainda tem chance, pode chegar a 8, aí vai ter que torcer aí por derrota de Volta Redonda, de Madureira. Resende com 4 e Macaé com 3 pontos. A classificação geral deu uma mudada. Classificação geral deu uma mudada. Deixa eu ver se eu vejo aqui. Taça Rio, final. Queria ver aqui, ó. Mas não estou encontrando aqui. Queria ver a tabela geral, porque mudou, né? O Fluminense era o primeiro na pontuação, agora não é mais. O primeiro lugar tá com o Flamengo. O Flamengo tá em primeiro lugar. Deixa eu ver aqui, se eu colocar aqui rapidinho. Pontuação geral do Carioca. Aqui, pontuação geral do Carioca. Aqui. Classificação geral. Agora ficou assim. O Flamengo assumiu a liderança geral do Campeonato Carioca com 25 pontos, né? O Fluminense fica com 24 em segundo lugar. Isso é muito ruim, porque se o Flamengo ganhar a Taça Rio, acabou o campeonato, que ele vai ser campeão dos 2 turnos e o que vai ter mais pontos. Então, um abraço. O Boa Vista com 20. Olha o Boa Vista fazendo uma grande campanha. O Volta Redonda também outro, grande campanha, com 19 pontos. E o Botafogo com 16 pontos em quinto lugar. Em sexto lugar o Madureira com 16. E o Vasco da Gama com 12 pontos apenas em sétimo colocado. Aí vem Portuguesa em oitavo com 10, Bangu com 10, Resende com 9, Macaé com 7 e Cabo Friense com 3 pontos dos 12 ali que estão na disputa ainda do Campeonato Carioca. Então vamos lá, falar rapidamente de jogo por jogo aqui. Bom, o Flamengo voltou. Flamengo foi uns junto com o Vasco da Gama, tem que se lembrar disso, porque estão atacando o Flamengo pra cacete. Tem todo direito, tá? O Flamengo não é santo em porra nenhuma, longe disso. Seus dirigentes têm um pensamento que às vezes desagrada muito, mas o pensamento deles é em prol do Flamengo, pro Flamengo. Ah, Magalhães, é por isso que eles estão cagando e andando pra vida. Cara, isso depende muito. O que eu falei no início do vídeo. Estão acusando muito o Flamengo, mas você parou para pensar quantos garis morreram, quantas pessoas do mercadinho perto da sua casa morreu, quantos motoboys que levam o teu lanche em casa morreram? Você parou para contabilizar? Os caras não pararam de trabalhar. Eles não pararam de trabalhar. Policiais, bombeiros, enfermeiros, guardas municipais não pararam para trabalhar. Então, a gente tem que tentar de vez em quando tirar o clube do lado e olhar mais amplo, senão fica difícil. Porque pelo fato de você não gostar de um clube, tu já vai atacando de cara, foda-se. Ah, foi aquele clube que fez, então ele tá errado. Não é assim, parceiro. Não é assim. Na minha concepção. Tem gente que pensa assim. Ah, não, eu não gosto daquele lá, então tudo que ele faz pra mim tá errado. Você vai acabar perdendo oportunidade por causa disso. Mas, então, o Flamengo foi atacado. Na minha visão, eu considerei cedo a volta do Campeonato Carioca. Eu já falei no vídeo. O Campeonato Carioca para mim tinha que voltar em julho. Eu falei isso aqui, tá? Mas não necessariamente
pelo fato do Flamengo querer voltar junto com o Vasco, junto com a federação, junto com os outros clubes, eu não posso colocar os outros 10 clubes como homicida. Porque só estão atacando o Flamengo. O restante dos outros clubes tem que admitir. Você não está atacando o Volta Redonda. Você não está atacando o Vasco. Está todo mundo atacando o Flamengo. Ué, porque o Vasco não existe? O Vasco é um gigante, porra. Mas eu não ataco o Vasco, ataco o Flamengo. Dá para se entender o porquê. Então, eu vejo como precipitado. Porém, eu não posso acusar os caras de homicida. Até porque, se eu mando você comer cocô, se eu mando você tacar a cabeça na parede, você vai e taca a cabeça na parede, a culpa não é minha. A culpa é a sua que tacou. Eu falei, vai lá, come cocô, ó, tá vindo trem aí, se joga na linha do trem. Se você for, a culpa é tua, não é minha, porra. Eu falei, mas quem decidiu foi você. Então o Flamengo dá uma ideia, mas quem decide é a federação, porra. Então o Botafogo, Fluminense que não queria, tem que atacar a federação, bater de frente com a prefeitura, porra. Até ataca o Flamengo, igual atacou. Agora homicida, que não falaram que os outros clubes eram homicidas, só o Flamengo, pegaram, na minha visão, pegaram pesado, mas aí vai de cada um. Então o Flamengo ganhou de 3-0, teve Português e Boa Vista 0-0, o Botafogo ganhou o de 6-2 da Cabo Friense, o time da Cabo Friense muito fraco, o Botafogo jogou bem melhor, mereceu o resultado, mostrou algumas coisas muito boas o Botafogo. Ah, teve um torcedor do Botafogo que disse que eu menosprezei o Honda. Porra, tu tá de sacanagem. Tu viu o vídeo? Se você viu o vídeo, você tem um problema grave de interpretação. Eu falei que entre o Honda e o Seedorf que jogou, o Honda não dá nem pra largada. O Seedorf era muito melhor que o Honda. Muito melhor do que o Honda. Porém, o Honda está exercendo uma função de liderança e até jogando de uma maneira parecida com o que o Seedorf jogava. Onde é que eu falei que o Honda é ruim? Eu só falei que o Honda não é o Seedorf. Foi isso que eu falei, eu não disse que ele era ruim. Mas é difícil de interpretação de texto. Mas o meu amigo Cristiano, torcedor do Botafogo, entendeu. Obrigado, Cristiano. Eu não falei que o Honda é ruim. Eu sou cego se eu falar que o Honda é ruim. Inclusive eu falei que o Honda deu um toque de leveza, um toque de qualidade na saída de bola do Botafogo que o Botafogo não tinha. Porra, mas é difícil de entender. Tem que desenhar, pô. Então o Botafogo, pra mim, me agradou. Fiquei surpreso e feliz com o que eu vi do Botafogo. Algumas coisas, fora de campo, eu discordo. Ah, não vamos jogar no Maracanã, porque quando do lado do Maracanã tem um hospital de Campana, que toda vez que o Gabigol fizer um gol lá, é um morto. Então quer dizer que se o Flamengo não tivesse jogado no Maracanã, as duas pessoas que morreram naquele dia não iam morrer? Então se o Flamengo jogasse no Engenhão, seria diferente? Porra, não seria. Então na minha concepção, é hipocrisia. Na minha concepção. Você tem a sua. Para mim, o correto era falar. Bom, no jogo do Flamengo contra o Bangu, quando sair um gol do Flamengo, porra, vai ter alguém em qualquer lugar do Brasil sofrendo a morte de um parente, em qualquer lugar, independente de estar perto. Usaram perto para poder incrementar. A mesma coisa do Engenhão. O que mudou do jogo do Flamengo para o jogo do Botafogo em relação à pandemia? Não mudou nada. Então quer dizer que os 6 gols do Botafogo contra a Botafoguense podia, tudo legalzinho, só porque tá 8 quilômetros do Engenhão do Maracanã, 8 quilômetros do Engenhão do Maracanã. Então quer dizer que o sofrimento é menor? É isso que eu não concordo. Então, ou do Engenhão, de São Januário, da onde for, o conselheiro aí do Botafogo que falou,
o gol do Flamengo é uma morte do lado, um gol do Botafogo também é uma morte a 8 quilômetros. A 8 quilômetros. Ah, Magalhães, mas é diferente, não está tão perto. Porra, aí na minha concepção é hipocrisia. Morte é morte. Ou longe ou perto. É sofrimento de qualquer maneira. E um outro detalhe. Botafogo disse que não ia jogar com menos de 15 dias de treinamento e não ia jogar em junho. Jogou. O Paulo Tuori que disse que ia sair, não saiu e estava no Engenhão. Estava lá de cima assistindo. E outra, Botafogo fez uma porrada de gol e teve jogador que comemorou o gol sim, estava feliz de comemorar o gol. E não está errado. O jogador não está errado. Está errado quem colocou os jogadores numa situação constrangedora. Porque como é que você volta a jogar, os caras doidos para voltar a jogar, você faz o gol e não pode comemorar? Os caras comemoraram, principalmente os mais novos. Eu não julgo os jogadores, mas sim a atitude da diretoria. Por qualidade, o Botafogo ganhou o jogo. Porque se o Botafogo perde, ia ter um mimimi do cacete. Essa é minha visão. Ia ter um mimimi. O bom é que ganhou. O bom é que ganhou. Então, o Botafogo ganhou, mas algumas coisas fora isso, eu, particularmente, não concordo. Me perguntaram. Eu falei, irmão, para mim depende da distância. Da mesma maneira que o dirigente do Botafogo se referiu ao Flamengo, o Flamengo faz um gol, é uma morte do lado. Mesma coisa, os gols do Botafogo, uma morte a 8 quilômetros. Que é pertinho, 8 quilômetros é pertinho, filho. Você faz bicicleta. 8 quilômetros de carro é o quê? 10 minutos. Então, para mim, a palavra soou muito forte e também afeta os jogadores. Aí tivemos o jogo, do Madureira, que perdeu por Resende. Tivemos a vitória do Vasco 3-1 sobre o Macaé, que o Vasco queria jogar, lutou para o campeonato voltar, era para ter jogado semana passada, não jogou por causa dos problemas que teve lá, do Crivella, que parou o campeonato, mas voltou, a volta do Ramon ao Vasco e agora como treinador, o meio-campo com mais criatividade ganhou de 3-1 e no final o Fluminense perdeu por Volta Redonda por 3-0. O Fluminense, que tem o vídeo gravado, pegou dos times pequenos um dos mais fortes, que é ele, o Boa Vista. Eu acho o Volta Redonda até um pouquinho mais arrumado do que o Boa Vista. Apesar do Boa Vista na pontuação geral estar na frente, mas o Volta Redonda eu acho ele mais encaixado, um estilo de jogo mais encaixado do que o do Boa Vista. O Volta Redonda ganhou, aproveitou o desespero do Fluminense, que teve logo um jogador expulso, o Egídio, no início do jogo. Nitidamente o time do Fluminense estava com preparo físico lá no pé, só que não pode falar o Fluminense que não teve tempo para treinar. Tempo teve, não treinou porque não quis. É diferente. Tempo teve, não treinou porque não quis. Porque a federação e a prefeitura autorizou o treino. Se não voltou, não coloca a culpa nos outros. É tipo aquele negócio em escola. Você faz besteira quando é aluno, a sua mãe chega e fala: meu filho era tão quietinho, só foi andar com aquele moleque que começou a fazer merda. Não. Seu filho está fazendo merda porque ele quer. Ele está andando com aquele garoto porque ele quer. Isso aí é fraqueza. É querer abafar as coisas, tirar a culpa do seu para colocar no outro. Então, o Fluminense não pode reclamar de falta de tempo. Tempo teve. Não treinou porque não quis. Essa reclamação vai caber em cima do Fluminense porque ele teve um jogador expulso, jogou mal o Ganso, não sei o que está fazendo no Fluminense, tem 5 anos de contrato, né? Vai ter que pagar, senão justiça. Tem o Ganso lá, não tinha o Nenê, a zaga também completamente desentrosada ali, falta de condições. Estranho, o Fluminense era o melhor na classificação geral. Só que entrou, jogou muito mal, pegou um time muito bem organizado, fisicamente muito melhor, muito superior. O Fluminense teve um jogador expulso, aí ferrou, como eu falei. Porém, só para terminar, foi decisão de Botafogo e Fluminense não querer treinar. O Botafogo não vai reclamar porque ganhou. Porque senão ia reclamar.
estava aqui reclamando pra cacete. O Montenegro estaria soltando marimbondos. Soltando marimbondos, falando pra cacete. Eu, como dirigente, por que eu estou falando que a torcida, tanto do Botafogo quanto do Fluminense, menos do Fluminense que perdeu, não pode reclamar muito, porque abraçou a decisão do presidente, correto? Abraçou, beleza. Tem todos 500. Mas isso tinha consequência. O Fluminense poderia ganhar, perder ou empatar. Perdeu. Das 3, a pior. Então não pode ficar puto, porque abraçou. Agora, na minha concepção, eu sendo torcedor do Fluminense, o que eu não ia concordar era do Fluminense não ter voltado a treinar. Eu como presidente, eu ia continuar reclamando da volta do campeonato. Ia fazer faixa, ia fazer o cacete contra a volta do campeonato. Porém, eu teria que ter, na minha cabeça, 2 caminhos. Eu posso conseguir na justiça travar o campeonato, como eu posso não conseguir. Se eu não conseguir, eu vou sair atrás de todo mundo porque eu não estou treinando. Então vamos fazer o quê? Vamos começar a fazer os preparativos, mas eu continuo brigando para não jogar. Só que o pensamento, acho que tanto do Fluminense quanto do Botafogo, foi de que a gente tem que não treinar, porque se a gente treinar, vai dar justificativa para falar para a gente jogar. Também é um pensamento. Só que, como não treinou, não pode colocar a culpa em ninguém. Não pode colocar a culpa em ninguém. Não treinou porque não quis, porque estava autorizado a treinar. Estava autorizado. Se não treinou, não pode colocar a culpa em A, B, C. Negativo. E um outro detalhe para terminar. Meu amigo torcedor tricolor. Na minha concepção, já falei isso diversas vezes. O Fluminense seguiu um caminho errado. Ele seguiu a mesma toada do Montenegro. Não é do Botafogo, ele foi na mesma toada do Montenegro. Se ferrou. Ele poderia brigar junto com o Botafogo pela não volta do campeonato. Porém, em outras condições, fazer de forma diferente. Ele não, ele foi pela mesma toada. E olha o que aconteceu, o Botafogo ganhou e o Fluminense perdeu. E era justamente o Fluminense que era o melhor. Pode colocar a culpa no Botafogo? Eu fui pela cabeça do Botafogo? Também não. O presidente decidiu porque ele pensava que era o melhor. Só que nem sempre a gente decide de maneira correta. Nesse caso, já tinha falado lá atrás, cuidado para não passar vergonha. Cuidado para não passar vergonha. Neste caso, quem passou vergonha com tudo que aconteceu foi o Fluminense. Porque o Botafogo saiu ileso, agora tem chance de classificação. O Fluminense também tem chance de classificação, é óbvio, e vai se classificar. Mas na volta veio com a derrota. Então nessa briga, quem saiu com tom de deu um tiro na água foi o Fluminense. E provavelmente vai chegar na semifinal e vai pegar o Botafogo. Talvez essa seja a sorte do Fluminense, porque vai pegar um time que também esteja o mesmo tempo de treinamento que ele. Talvez essa seja a sorte. Então, meus amigos, essa foi a minha análise e eu conto com a participação de todos vocês. O vídeo ficou longo, mas esse vídeo geralmente fica longo mesmo, porque a gente faz o resumão. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, tchau!